Olá pessoal, no Viva Bem dessa semana nós vamos continuar falando sobre câncer de mama, mas hoje explicando algumas diferenças entre diagnósticos e também sobre tratamento. E para falar sobre esse tema, eu estou recebendo hoje a mastologista Gláucia Mesquita. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada pelo convite. Então, Gláucia, eu queria que você iniciasse explicando pra gente a relação do diagnóstico. Muita gente não sabe como é feito, tem dúvidas ou não entende mesmo as especificidades dessa área. Isso é muito importante porque o mais importante é a pessoa entender que não se deve mexer nada na mama sem uma biópsia prévia, uma biópsia antes de fazer o procedimento cirúrgico, né? E isso porque se você fizer uma cirurgia em cima de um câncer e descobrir isso só depois, isso vai atrapalhar completamente todo o seu tratamento, né? Então, assim, primeira coisa que as mulheres têm que entender é que qualquer procedimento na mama cirúrgico, ele tem que ser avaliado previamente, de preferência pelo mastologista, e a maioria dos casos a gente vai fazer uma biópsia antes de fazer uma cirurgia, porque eu preciso dessa biópsia de forma adequada para que eu possa planejar todo o tratamento dessa paciente. Com a biópsia a gente tem várias informações importantes, tanto sobre o que é o tumor, o subtipo do tumor, a agressividade dele, e isso que vai nortear todo o tratamento. Então, às vezes, dependendo da situação, a paciente precisa fazer, por exemplo, a quimioterapia antes da cirurgia, né? Ou a cirurgia primeiro. E isso tudo depende dessa biópsia inicial. Então, no momento que a paciente faz uma cirurgia não oncológica, ou seja, que não foi para tratar aquele tumor, e de repente descobre que aquilo ali é um tumor somente depois, isso atrapalha totalmente o tratamento e até mesmo a sobrevida dessa paciente. Você fala de cirurgias como procedimentos estéticos ou... De todos, né? O ideal é que os procedimentos estéticos sejam precedidos dos exames da mama adequados para a idade. Então, a mulher que for abaixo dos 40 anos, ela vai fazer somente ultrassom. De 40 anos para cima, ela tem que fazer mamografia junto com a ultrassom. E aí, se tiver alguma alteração nesses exames, o ideal é que o mastologista avalie essa paciente antes e libere para o procedimento estético, porque de repente você pode estar operando em cima de uma lesão que pode ser um câncer. E aí passa despercebido, né? Hoje tem muitos cirurgiões plásticos que já são bem parceiros nossos e que já fazem isso de rotina, né? Então toda paciente alterada, eles mandam para a gente avaliar. Se tiver que fazer uma biópsia para investigar ou um exame complementar, a gente investiga a paciente e devolve para o cirurgião plástico fazer a cirurgia dele com segurança, né? Então daí a importância de contar também com o profissional da mastologia, né? Não só quando você descobre de fato um tumor, mas para acompanhamento e questão de prevenção, né? E a gente sabe que as lesões da mama, elas têm umas classificações, algumas indicam biópsias, outras não, mas é sempre importante ter o olhar do especialista, porque às vezes aquele exame diz uma coisa e quando a gente vai avaliar o contexto da paciente, uma consulta médica, ela não vai ser só aquele exame daquele momento, ela vai ter o histórico da paciente, a avaliação do exame físico, existem coisas que a gente palpa, mas a gente não consegue ter nos exames. Então, assim, a avaliação especializada faz toda a diferença, porque às vezes a paciente pode ter um câncer que está oculto ou não está sendo diagnosticado e a gente consegue determinar isso pela experiência, né? E pelo fato da gente olhar aqueles exames, aquela paciente de forma diferente, né? Então vale muito a pena, tem muitas mulheres que já têm esse hábito de fazer seus exames e levar para o mastologista avaliar, né? Mas a dica é, qualquer alteração na mama, nos exames de imagem, mesmo que não sejam suspeitos para câncer, é o ideal que passe no mastologista mesmo para ser avaliado. Perfeito. E uma vez diagnosticado, qual o primeiro passo para o início desse tratamento? Dependendo muito do subtipo, né? A gente depende. Existem tumores que são mais agressivos e aí às vezes mesmo ele muito pequeno a gente tem que tratar eles com maior agressividade. Existem tumores que são menos agressivos. Então vários fatores vão determinar como é que vai ser esse tratamento. Mas o tamanho do tumor influencia. Se existem os linfonodos, que são as línguas embaixo do braço, comprometidos, isso também vai influenciar, né? E se existe tumor em outra parte do corpo, né? Que seria o que a gente chama de metástase. Mas, via de regra, toda paciente com câncer de mama tem que fazer o procedimento da cirurgia, para retirada do tumor. Seja ela logo o primeiro tratamento ou depois um tratamento de quimioterapia, né? Às vezes a gente faz a quimioterapia
antes da cirurgia, no intuito de diminuir o tumor, desses tumores mais agressivos, porque eles respondem bem à quimioterapia, né? Para facilitar a cirurgia depois. E muitas pacientes vão fazer radioterapia e o outro último tratamento é a hormonioterapia, que é na verdade é um anti-hormônio para bloquear o hormônio no nosso corpo, que 75% das mulheres têm um tumor que é estimulado por hormônio. Mas isso vai variar muito de paciente para paciente, de subtipo para subtipo. O importante é que o tratamento principal é a cirurgia. Cada caso vai ser tratado de acordo com as suas especificidades, né? Sim. E aí dentro da cirurgia a gente tem um leque de possibilidades, né? A dúvida principal da paciente em relação à cirurgia é que ela sempre acha que tirar a mama é melhor. Ela chega, doutora, tira logo minha mama, tira logo as duas mamas, né? Então é bom a gente esclarecer. Primeiro, tirar a mama é um procedimento que a gente faz quando eu não tenho condições de fazer a cirurgia conservadora. Então, o tratamento principal é sempre que possível preservar a mama da mulher. Eu preciso tirar o tumor com uma margem de segurança e fazer a avaliação dos linfonodos. Então, as situações que me impedem de tirar esse tumor com uma margem de segurança de forma adequada, acaba indicando a mastectomia, que é a retirada da glândula mamária por inteiro. Então, sempre que possível, a gente preserva a mama. E hoje a gente utiliza algumas técnicas que nós chamamos de técnicas de oncoplástica, que é associar as técnicas de cirurgia plástica ao tratamento cirúrgico do câncer de mama, e que a gente consegue fazer ressecções grandes, né, de tumores grandes, remodelar a mama e remodelar a outra mama também, que a gente chama de simetrização contralateral. Então, os tumores que antigamente a gente tinha que tirar a mama, hoje a gente consegue preservar a mama, fazer uma mamoplastia redutora, com ou sem prótese, e aí a gente consegue trazer mais qualidade de vida para essas mulheres. Perfeito. Glaucia, muito obrigada pela sua disponibilidade, por esclarecer esse tema pra gente. Obrigada. Viva Bem dessa semana fica por aqui e a gente volta na semana que vem.